Você já se perguntou se seria capaz de trabalhar lado a lado com a pessoa que destruiu tudo o que você mais amava? Amanda pensou que sabia a resposta até o dia em que ficou presa num elevador com Luiz, o homem que havia tirado tudo dela. Em 15 minutos de escuridão e silêncio, descobriu que algumas verdades podem mudar nossa vida para sempre. Esta é uma história sobre perdão, amor e como o destino às vezes nos surpreende da forma mais inesperada. Amanda sempre foi uma mulher de princípios. Aos 28 anos, tinha construído uma vida simples, mas feliz ao lado do pai, Roberto, um homem trabalhador que dedicara toda a sua vida à pequena empresa familiar de construção. Era tudo o que tinham, mas era suficiente. Roberto não era apenas seu pai, era seu melhor amigo, seu conselheiro, a única família que lhe restara desde que perdeu a mãe ainda criança. A empresa Santos Construções havia sido fundada pelo avô de Amanda, passada de geração em geração como um legado de honestidade e trabalho duro. Roberto sempre dizia que não importava se fossem ricos ou pobres, o importante era manter a dignidade e nunca comprometer os valores familiares. Amanda cresceu ouvindo essas palavras e acreditando nelas, com todo o seu coração. Ela trabalhava como arquiteta na empresa, sonhando em expandir os negócios e dar ao pai a aposentadoria tranquila que ele merecia. Tinham projetos, esperanças e uma confiança inabalável um no outro. Amanda se lembrava das tardes em que ficavam no escritório até mais tarde, planejando o futuro, rindo das piadas do pai e sentindo que nada poderia abalar aquela paz. Até que Luiz Mendonça apareceu em suas vidas como um furacão destruidor. Luiz era o CEO da Mendoza Incorporações, um império imobiliário que engolia empresas menores como se fossem apenas números numa planilha. Ele era conhecido no mercado como um homem implacável, alguém que não hesitava em usar qualquer meio necessário para conseguir o que queria. Para ele, negócios eram guerra, e na guerra não havia espaço para sentimentalismo. Quando a Mendoza Incorporações fez uma proposta de compra para Santos Construções, Roberto recusou educadamente. A empresa não estava à venda, ele explicou. Era um patrimônio familiar que seria passado para Amanda, mas Luiz não aceitava não como resposta. O que aconteceu depois foi uma sequência de eventos que Amanda jamais poderia ter imaginado. Contratos foram questionados, licenças foram revisadas, fornecedores começaram a cancelar acordos sem explicação. Era como se uma força invisível estivesse apertando um laço ao redor da empresa, sufocando-a lentamente. Roberto tentou lutar, mas estava enfrentando algo muito maior que ele. As noites sem dormir, o estresse constante e a pressão financeira começaram a cobrar seu preço. Amanda via o pai definhar a cada dia, mas ele insistia que conseguiriam superar aquela fase difícil. "Somos santos", ele dizia, tentando sorrir. "Não desistimos fácil." Mas até os mais fortes têm seus limites. Na madrugada de uma terça-feira chuvosa, Roberto Santos sofreu um infarto fulminante. Amanda chegou ao hospital a tempo apenas de segurar a sua mão enquanto ele partia, sussurrando um pedido de desculpas que ela nunca entendeu completamente. Junto com o pai, morreu também a Santos Construções, que foi declarada falida 2 semanas depois. Amanda descobriu mais tarde, através de um advogado amigo da família, que toda aquela pressão tinha uma origem: Luiz Mendonça. Queria o terreno onde ficava o escritório da empresa. Era uma localização estratégica para um de seus projetos milionários. E ele havia conseguido o que queria. A dor da perda se misturava com uma raiva profunda e um sentimento de injustiça que Amanda carregou como uma ferida aberta. Ela perdeu tudo: o pai, a empresa, a casa que tiveram que vender para pagar as dívidas e, principalmente, a fé de que o mundo ainda tinha espaço para pessoas boas. 2 anos se passaram desde a morte de Roberto, e Amanda ainda carregava aquela dor como uma pedra no peito. Ela havia tentado reconstruir sua vida, trabalhando como arquiteta freelancer, vivendo num pequeno apartamento alugado, mas a sombra daquele período sombrio nunca a abandonava completamente. Foi quando recebeu uma ligação que mudaria tudo novamente. "Amanda Santos?" A voz do outro lado da linha era formal, profissional. "Meu nome é Clara, sou do Departamento de Recursos Humanos da Mendoza Incorporações. Gostaríamos de conversar com você sobre uma oportunidade de trabalho." Amanda quase desligou o telefone na mesma hora. Mendoza Incorporações? O nome que ela havia aprendido a odiar, que representava tudo o que havia destruído sua família. Mas algo a fez hesitar. Talvez fosse curiosidade, talvez fosse o desespero financeiro que a situação de freelancer não conseguia resolver completamente. "Que tipo de oportunidade?" ela perguntou surpresa com sua própria voz.
Estamos procurando uma secretária executiva para nosso CEO. Alguém com formação em arquitetura seria ideal, pois lidaria diretamente com projetos e apresentações técnicas. O salário é excelente e, pelos seus antecedentes acadêmicos, acreditamos que seria perfeita para a posição. Amanda sentiu o mundo girar. Eles queriam que ela trabalhasse diretamente para Luiz Mendonça. O homem que havia destruído sua vida estava oferecendo a ela um emprego. A ironia era tão cruel que chegava a ser cômica. Preciso pensar, ela respondeu, desligando o telefone com as mãos tremendo. Durante dias, Amanda não conseguiu tirar aquela proposta da cabeça. A parte racional dela gritava que seria loucura aceitar. Como poderia trabalhar todos os dias ao lado do homem responsável pela morte de seu pai? Como poderia fingir profissionalismo quando tudo o que sentia era raiva e ressentimento? Mas havia outro lado da questão que ela não conseguia ignorar. Sua situação financeira estava se tornando insustentável. Os trabalhos como freelancer eram esporádicos e mal pagavam as contas. Ela precisava de estabilidade, precisava de um salário fixo para conseguir se reerguer. E então veio um pensamento que a assombrou. Talvez fosse essa a sua chance de entender o que realmente havia acontecido com a empresa do pai. Trabalhando por dentro da Mendoza Incorporações, talvez pudesse descobrir detalhes que nunca soube, talvez pudesse encontrar evidências de que Luiz havia agido de forma ilegal ou antiética. A ideia de uma possível vingança começou a tomar forma em sua mente. Não uma vingança violenta ou destrutiva, mas algo mais sutil. Talvez pudesse descobrir informações comprometedoras. Talvez pudesse usar sua posição para expor as práticas questionáveis da empresa. Amanda passou noites inteiras acordada debatendo consigo mesma. Seria capaz de fingir cordialidade com Luiz todos os dias? Seria forte o suficiente para não desmoronar na primeira vez que ele a tratasse com a frieza empresarial que ela imaginava ser sua característica? Por outro lado, recusar a proposta significaria continuar lutando sozinha, sem estabilidade, sem perspectivas reais de crescimento. E, principalmente, significaria nunca ter respostas para as perguntas que a atormentavam desde a morte do pai. Foi sua amiga Carolina que a ajudou a tomar a decisão final. Amanda, ela disse durante um almoço, você não pode viver o resto da vida sendo prisioneira do passado. Se aceitar esse emprego te der a chance de seguir em frente, seja descobrindo a verdade, ou simplesmente reconstruindo sua vida, então talvez seja isso que você precisa fazer. Mas como vou conseguir trabalhar com ele? Como vou conseguir olhar na cara do homem que matou meu pai? Seu pai não morreu por causa dele, Carolina respondeu com gentileza. Seu pai morreu porque o coração dele não aguentou a pressão. Isso é trágico, é injusto, é revoltante. Mas Luiz Mendonça não colocou as próprias mãos no peito do seu pai. As palavras de Carolina foram como um soco no estômago, mas Amanda sabia que ela tinha razão. A raiva havia distorcido tanto sua percepção dos fatos que ela havia transformado Luiz num monstro maior do que ele realmente era. Na manhã seguinte, Amanda ligou para Clara e aceitou a posição. O primeiro dia de trabalho na Mendoza Incorporações foi uma das experiências mais surreais da vida de Amanda. Vestindo seu melhor terno preto, ela subiu até o 40º andar do prédio mais imponente do centro da cidade, sentindo como se estivesse entrando na Toca do Lobo. O escritório era exatamente o que ela esperava: luxuoso, moderno, intimidador. Vidros do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica da cidade, móveis de designer decoravam os ambientes e o silêncio era quebrado apenas pelo som suave do ar-condicionado e o clique dos saltos no mármore. Clara a recebeu com um sorriso profissional e a conduziu através dos corredores, explicando as rotinas e apresentando-a aos colegas. Amanda sorria e cumprimentava, mas sua mente estava completamente focada no momento em que finalmente conheceria Luiz face a face. O Sr. Mendoza está numa reunião até às 10, Clara explicou enquanto mostrava a Amanda sua mesa, estrategicamente localizada do lado de fora da sala principal da presidência. Quando ele chegar, eu farei as apresentações. Amanda assentiu, tentando controlar os batimentos acelerados do coração. Sentou-se à mesa e fingiu organizar os materiais que Clara havia deixado para ela, mas seus olhos não saíam da porta da sala presidencial. Às 10h15, ela ouviu vozes no corredor. Uma delas era grave, autoritária, claramente habituada a dar ordens. Amanda sentiu todos os músculos do corpo se contraírem. Amanda, Clara apareceu ao lado de sua mesa.
Gostaria de apresentá-la ao Sr. Mendoza. Luiz Mendoza era diferente do que Amanda havia imaginado. Aos 35 anos, ele era alto e elegante, com cabelos escuros ligeiramente grisalhos nas têmporas e olhos castanhos que pareciam analisar tudo ao redor com precisão cirúrgica. Vestia um terno impecável e carregava uma pasta de couro que provavelmente custava mais do que Amanda ganhava num mês como freelancer. Mas o que mais a surpreendeu foi que ele não parecia um monstro cruel que ela havia construído em sua mente. Havia algo em sua postura, uma formalidade respeitosa que contrastava com a imagem do déspota sem coração que ela esperava encontrar. "Senhorita Santos", ele disse, estendendo a mão. "É um prazer tê-la em nossa equipe. Clara me falou muito bem de suas qualificações." Amanda apertou a mão dele, sentindo um choque elétrico que a pegou completamente desprevenida. Não era atração. Ou pelo menos ela tentou se convencer de que não era. Era algo mais complexo. Uma mistura de nervosismo, raiva represada e uma curiosidade involuntária sobre quem realmente era aquele homem. "O prazer é meu, Sr. Mendoza", ela conseguiu responder, surpreendida com a firmeza de sua própria voz. Os primeiros dias foram uma montanha-russa emocional. Amanda descobriu que Luiz era um chefe exigente, mas justo, que tratava todos os funcionários com o mesmo profissionalismo respeitoso. Ele chegava cedo, trabalhava até tarde e parecia conhecer todos os detalhes de cada projeto da empresa. Mais perturbador ainda era descobrir que ele tinha um lado humano que ela não esperava. Ela ouviu consolando uma funcionária que havia perdido a mãe, autorizando licenças médicas sem questionamentos e até mesmo contribuindo pessoalmente para uma campanha de caridade organizada pelo departamento de marketing. A cada dia que passava, Amanda se sentia mais confusa. Como conciliar essa imagem de Luiz com o homem que havia destruído a empresa de seu pai? Como explicar a gentileza que ele demonstrava com os funcionários, com a crueldade que havia mostrado com Roberto? Foi durante a terceira semana que ela decidiu investigar mais profundamente. Aproveitando o momento em que Luiz estava numa reunião externa, Amanda acessou alguns arquivos da empresa procurando por qualquer referência a Santos Construções. O que encontrou a deixou ainda mais confusa. Havia um relatório detalhado sobre a aquisição do terreno onde ficava a empresa de seu pai, mas os motivos apresentados eram completamente diferentes do que ela imaginava. Segundo os documentos, a Mendoza Incorporações não havia perseguido deliberadamente a Santos Construções. Na verdade, eles haviam feito várias ofertas de compra justas, todas recusadas por Roberto. O relatório mencionava também que Luiz havia dado instruções específicas para que as negociações fossem conduzidas com o máximo respeito pela tradição familiar da empresa. Havia até uma anotação manuscrita, que Amanda reconheceu como sendo da caligrafia de Luiz. "Família Santos merece tratamento especial. Pai dedicado, empresa tradicional. Se recusar em venda, respeitar decisão." Amanda sentiu o chão desaparecer debaixo dos seus pés. Se aqueles documentos eram verdadeiros, significava que Luiz não havia orquestrado deliberadamente a destruição da empresa de seu pai. Mas então, como explicar toda aquela pressão que Roberto havia sofrido? Continuou investigando e descobriu que a pressão havia vindo de vários concorrentes da Santos Construções, empresas que queriam eliminar a concorrência numa época de crise no setor. A Mendoza Incorporações havia simplesmente se beneficiado da situação, comprando o terreno depois que a empresa já havia falido por outras razões. Era uma diferença sutil, mas crucial. Luiz não havia matado a empresa de seu pai. Ele havia simplesmente tirado proveito da sua morte. Essa descoberta deixou Amanda numa situação ainda mais complicada. A raiva que ela havia cultivado durante 2 anos começou a se transformar em algo mais complexo. Uma mistura de confusão, decepção consigo mesma e uma estranha sensação de alívio. Durante as semanas seguintes, Amanda começou a observar Luiz com outros olhos. Notou como ele realmente se preocupava com o bem-estar dos funcionários, como as suas decisões eram sempre baseadas em análises cautelosas e como ele nunca agia por impulso ou malícia. Começou também a notar pequenos detalhes sobre ele que a intrigavam. A forma como ele sempre agradecia quando ela lhe trazia um café, como lembrava dos aniversários dos funcionários, como ficava genuinamente preocupado quando alguém da equipe estava passando por dificuldades. E, principalmente, começou a notar como ele a tratava. Havia uma gentileza especial na forma como Luiz se dirigia a ela,
uma consideração que ia além do profissionalismo normal. Era como se ele soubesse de algo que ela não sabia, como se houvesse um segredo não dito pairando entre eles. Amanda perguntava se ele sabia quem eu era realmente, se sabia que era filha de Roberto Santos, o homem cuja empresa havia se beneficiado da queda. A ideia a deixava simultaneamente nervosa e curiosa. Foi numa tarde de sexta-feira, 3 meses depois que Amanda começou a trabalhar na Mendonça Incorporações, que tudo mudou. Ela estava organizando alguns documentos quando Luiz a chamou em sua sala. Amanda, preciso que me acompanhe numa visita a um de nossos projetos, ele disse, guardando alguns papéis numa pasta. É um novo complexo residencial na Zona Norte. Quero sua opinião técnica sobre algumas questões arquitetônicas. Amanda assentiu, pegou seu bloco de anotações e seguiu Luiz até o elevador. Era um dos elevadores executivos do prédio, reservado para a alta administração, e eles estavam sozinhos. Vai ser interessante conhecer o projeto, Amanda comentou enquanto Luiz apertava o botão do térreo. Na verdade, Luiz disse, olhando para ela com uma expressão estranha, há algo sobre esse projeto que você precisa saber. Antes que Amanda pudesse perguntar o que ele queria dizer, o elevador parou abruptamente entre o 20º e o 19º andar. As luzes se apagaram por um momento, depois voltaram numa iluminação de emergência fraca e amarelada. Luiz apertou o botão de emergência várias vezes, mas nada aconteceu. Pegou o telefone interno do elevador, mas a linha estava muda. Checou o celular, sem sinal. Parece que vamos ficar aqui por um tempo, ele disse, com uma calma que Amanda achou surpreendente. Quanto tempo você acha que vai demorar para nos tirarem daqui? Ela perguntou, tentando controlar uma pontada de claustrofobia que começava a surgir. Pode ser alguns minutos, pode ser algumas horas, Luiz respondeu, sentando-se no chão do elevador com uma naturalidade que a surpreendeu. Depende de onde está o problema. Amanda permaneceu em pé, encostada na parede, olhando para Luiz com uma mistura de nervosismo e curiosidade. Havia algo na forma como ele a observava que a deixava inquieta. Você disse que havia algo sobre o projeto que eu precisava saber, ela disse, tentando quebrar o silêncio constrangedor. Luiz suspirou profundamente, como se estivesse tomando uma decisão difícil. Amanda, eu sei quem você é. O coração de Amanda parou um momento. Como assim? Eu sei que você é filha de Roberto Santos. Sei que trabalhava na Santos Construções. E sei que me culpa pela morte de seu pai. Amanda sentiu as pernas fraquejarem. Encostou-se melhor na parede, tentando processar o que estava ouvindo. Desde quando você sabe? Ela conseguiu perguntar. Desde antes de você aceitar o emprego. Luiz respondeu, levantando-se e caminhando até ficar de frente para ela. Foi minha ideia contratá-la. O quê? Amanda sentiu como se tivesse recebido um soco no estômago. Você não foi selecionada pelo RH por causa de suas qualificações, Amanda. Você foi contratada porque eu pedi especificamente para que a procurassem. Amanda o encarou, tentando entender o que estava acontecendo. Por quê? Por que você faria isso? Luiz passou a mão pelos cabelos, um gesto que ela havia visto ele fazer apenas quando estava muito estressado. Porque eu precisava que você soubesse a verdade sobre o que aconteceu com a empresa de seu pai, e sabia que você nunca me daria uma chance de explicar se eu tentasse procurá-la diretamente. Que verdade? Amanda perguntou, embora parte dela já soubesse que não ia gostar da resposta. A verdade é que eu conheci seu pai em pessoa. Nos encontramos 3 vezes para discutir a venda da empresa, e em cada uma dessas vezes, eu tentei convencê-lo a aceitar minha oferta não porque eu queria destruir o negócio dele, mas porque eu sabia o que estava prestes a acontecer no mercado. Amanda sentiu o mundo girar ao seu redor. O que você quer dizer? Havia uma crise se aproximando no setor de construção civil. Eu tinha informações privilegiadas sobre mudanças na legislação urbana que iriam impactar drasticamente empresas pequenas como a de seu pai. Tentei avisá-lo. Tentei explicar que seria melhor vender a empresa enquanto ainda tinha valor, mas ele recusou. Luiz se aproximou mais dela, seus olhos castanhos fixos nos dela com uma intensidade que a deixou sem ar. Seu pai era um homem íntegro, um dos homens mais honrados que já conheci, mas também era teimoso e orgulhoso.
Acreditava que conseguiria superar qualquer dificuldade sozinho. Então por que não ajudou de outra forma? Amanda perguntou, sentindo lágrimas começarem a se formar nos olhos dela. Eu tentei, Luiz disse com uma voz carregada de uma emoção que ela nunca havia visto nele. Ofereci sociedade, ofereci empréstimos a juros baixos, ofereci até mesmo contratos exclusivos que manteriam a empresa funcionando durante a crise. Mas Roberto recusou tudo. Disse que não aceitaria a caridade de ninguém. Amanda encostou a cabeça na parede fria do elevador, tentando absorver todas aquelas informações. O projeto que íamos visitar hoje é um complexo residencial para famílias de baixa renda. É o projeto que seu pai e eu havíamos discutido na nossa última reunião. Ele queria construir casas populares. Disse que era seu sonho oferecer moradia digna para pessoas simples. E você está construindo o sonho dele? Estou tentando. Cada apartamento desse complexo leva uma pequena placa com os dizeres: em memória de Roberto Santos, um homem que acreditava que todos merecem um lar digno. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som suave do sistema de ventilação do elevador. Amanda se sentiu desmoronar por dentro, mas não de tristeza, de alívio. Um alívio tão profundo que doía fisicamente. Por que você não me contou isso antes? Ela perguntou, enxugando as lágrimas com as costas da mão. Porque você precisava descobrir por si mesma quem eu era realmente. Se eu tivesse contado tudo no primeiro dia, você teria pensado que era mentira, que eu estava tentando me justificar. Mas trabalhando comigo todos esses meses, você pode ver que tipo de pessoa eu sou. Amanda o encarou, vendo-o realmente pela primeira vez. Não o monstro que ela havia criado na mente dela, mas nem o chefe profissional e distante dos últimos meses, mas um homem complexo, que carregava seus próprios bardos e que havia tentado, à sua maneira, honrar a memória de seu pai. Há mais uma coisa que você precisa saber, Luiz disse, hesitando por um momento antes de continuar. Seu pai me falou sobre você na nossa última conversa. Disse que você era a pessoa mais importante da vida dele, e que tudo o que fazia era pensando em deixar um legado digno para você. Ele pediu isso? Amanda sussurrou. Foram as quase últimas palavras que trocamos. Quando soube que você estava procurando emprego, soube que era a oportunidade de cumprir a promessa que eu fiz a ele. O silêncio no elevador se tornou menos opressivo e mais reflexivo. Amanda se sentou no chão ao lado de Luiz, precisando processar tudo o que havia descoberto. Durante 3 meses, ela havia trabalhado ao lado do homem que culpava pela morte de seu pai, apenas para descobrir que ele havia, na verdade, tentado salvá-lo. Como você se sente sabendo que eu passei todos esses meses te odiando? Amanda perguntou, olhando para as próprias mãos. Luiz sorriu tristemente. Eu entendi a sua raiva. Se eu estivesse no seu lugar, provavelmente sentiria a mesma coisa. O importante é que agora você sabe a verdade. A verdade, Amanda repetiu, saboreando a palavra. Sabe o que é mais estranho? Parte de mim já suspeitava que havia algo diferente na história. Você é muito diferente do monstro que eu havia criado na minha cabeça. E como eu sou realmente? Luiz perguntou, virando-se para olhá-la. Amanda pensou por um momento, tentando encontrar as palavras certas. É complicado, ela disse finalmente. É alguém que carrega o peso das próprias decisões, que se importa mais com as pessoas do que deixa transparecer e que tem um senso de responsabilidade quase excessivo. Isso é bom ou ruim? Ele perguntou com um sorriso pequeno. É humano, Amanda respondeu, e por muito tempo eu não consegui ver você como um ser humano. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Foi Amanda quem quebrou o silêncio. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Acho que depois de ficarmos presos no elevador e eu ter contado os segredos da minha vida, você tem direito a perguntas pessoais, Luiz respondeu com humor. Por que você nunca se casou? Por que não tem família? A pergunta pareceu pegá-lo desprevenido. Ele demorou para responder, como se estivesse decidindo o quanto de si mesmo estava disposto a revelar. Porque eu nunca encontrei alguém que me entendesse completamente, ele disse finalmente. Meu trabalho, minhas responsabilidades, a forma como eu vejo o mundo, sempre pareceu incompatível com relacionamentos profundos. E você se incomoda com isso?
Eu costumava pensar que não, Luiz respondeu, olhando diretamente para ela. Mas ultimamente tenho questionado muitas coisas sobre minha vida. Havia algo na forma como ele olhava que fez Amanda sentir borboletas no estômago. Era um olhar intenso, carregado de significados que ela não sabia se estava em interpretação corretamente. Luiz, ela disse hesitante, posso te confessar uma coisa? Claro. Nos últimos dias, antes de descobrir tudo isso, eu estava começando a me sentir atraída por você. E isso me deixava extremamente confusa e culpada. Luiz sorriu, um sorriso genuíno que transformou completamente sua expressão. Você acha que foi só você? Amanda, desde o primeiro dia que você entrou no meu escritório, eu sabia que eu estava em apuros. Você é inteligente, determinada, linda e tem uma força interior que é impossível ignorar. Mas você sabia quem eu era, sabia que eu te odiava. Sabia, e talvez por isso mesmo a atração fosse ainda mais intensa. Havia algo proibido, impossível na situação toda. Amanda sentiu o coração acelerar. E agora? Agora que não há mais segredos entre nós? Luiz se aproximou dela, tanto que Amanda podia sentir o perfume dele, ver as pequenas linhas ao redor dos olhos que surgiam quando ele sorria. Agora, ele disse, levantando a mão para tocar gentilmente o rosto dela. Agora, eu gostaria de conhecer a verdadeira Amanda. Não a mulher que veio trabalhar comigo carregando raiva e dor, mas a mulher que está aqui agora, livre do passado. Amanda fechou os olhos ao sentir o toque dele. E se essa mulher não for quem você espera? Impossível, ele sussurrou, aproximando o rosto do dela. Eu já a conheço há 3 meses, lembra? Vi como você trata os colegas, como se dedica ao trabalho, como tem compaixão até mesmo por alguém que acreditava ser seu inimigo. Quando seus lábios se encontraram, foi como se todas as peças de um quebra-cabeças finalmente se encaixassem. O beijo foi suave no início, hesitante, como se ambos estivessem testando se aquilo era real. Depois se aprofundou, carregado de meses de tensão não resolvida, de atração negada, de segredos finalmente revelados. Quando se separaram, Amanda encostou a testa na dele. Isso muda tudo, ela sussurrou. Muda, Luiz concordou. A pergunta é, você está pronta para essa mudança? Amanda pensou no pai, na raiva que havia carregado por tanto tempo, na jornada emocional que havia percorrido nos últimos meses. Pensou em como havia crescido, em como havia aprendido que as pessoas são complexas, que a vida raramente é preto no branco, e que o perdão às vezes pode ser o maior presente que damos a nós mesmos. Estou, ela respondeu. Estou pronta para deixar o passado no passado e construir algo novo. Foi nesse momento que o elevador voltou à vida com um solavanco. As luzes normais se acenderam e eles começaram a descer novamente. Que timing perfeito, Luiz disse com ironia, mas seus olhos ainda estavam fixos nos dela. Ela riu, uma risada genuína que ele não havia escutado dela em todos esses meses. Parece que o universo decidiu que já era hora de voltarmos à realidade. Talvez, Luiz respondeu, ajudando-a a se levantar, mas isso não significa que vamos fingir que nada aconteceu aqui. Quando as portas do elevador se abriram no térreo, eles foram recebidos por 2 técnicos da manutenção e Clara, que parecia extremamente preocupada. Senhor Mendonça, Amanda, graças a Deus vocês estão bem. Ficaram presos por quase 2 horas, Clara exclamou. 2 horas? Amanda olhou para Luiz, surpresa. Havia parecido muito menos tempo. O tempo voa quando estamos em boa companhia, Luiz disse baixinho, apenas para ela ouvir, arrancando um sorriso tímido de Amanda. 3 meses depois. Amanda estava em sua nova sala, não mais a mesa do lado de fora da presidência, mas um escritório próprio com vista para a cidade. Luiz havia insistido em promovê-la para coordenadora de projetos arquitetônicos, posição que ela havia merecido por competência, não por favorecimento. Eles haviam decidido manter o relacionamento discreto no ambiente de trabalho, pelo menos até que as coisas se estabelecessem. Mas era impossível esconder completamente a forma como eles se olhavam durante as reuniões ou como Luiz sempre encontrava desculpas para passar pelo escritório dela. Pronta para a inauguração? Luiz apareceu na porta elegante como sempre, mas com um sorriso que era reservado apenas para ela. Mais do que pronta,
Amanda respondeu, pegando a bolsa. Ainda não acredito que vamos inaugurar o residencial Roberto Santos hoje. O projeto se tornou muito mais do que apenas um complexo habitacional. Era um símbolo de como o amor e o perdão podem transformar dor em algo bonito. Cada um dos 200 apartamentos foi pensado para oferecer dignidade e conforto para famílias de baixa renda, exatamente como Roberto havia sonhado. Durante o trajeto até o complexo, Amanda olhou pela janela do carro e viu como a cidade havia mudado ao longo dos últimos meses, ou talvez fosse ela quem havia mudado a forma de vê-la. Nervosa? Luiz perguntou, percebendo sua quietude. Um pouco, ela admitiu. Sinto como se meu pai estivesse assistindo a tudo isso. Tenho certeza que está, Luiz disse, pegando a mão dela. E tenho certeza que está orgulhosa da mulher forte e generosa que você se tornou. A cerimônia de inauguração foi emocionante. Dezenas de famílias estavam presentes, algumas já morando nos primeiros apartamentos entregues. Crianças corriam pelo espaço verde do complexo enquanto os pais conversavam animadamente sobre seus novos quartos. Quando chegou o momento de Amanda discursar, ela se dirigiu ao microfone com um coração cheio. Este projeto nasceu de um sonho, ela começou, voz firme e clara. Um sonho do meu pai, Roberto Santos, que acreditava que toda família merece um lar digno. Mas também nasceu de uma lição que aprendi sobre perdão e sobre como às vezes as pessoas que consideramos nossos inimigos podem se tornar nossas maiores bênçãos. Ela olhou para Luiz, que estava na primeira fileira, e viu orgulho e amor em seus olhos. Meu pai sempre dizia que não importa se somos ricos ou pobres, o importante é manter a dignidade e nunca comprometer nossos valores. Hoje, ao ver essas famílias realizando o sonho da casa própria, sei que os valores dele continuam vivos. Após os discursos e a cerimônia de corte da fita, Luiz e Amanda caminharam juntos pelos jardins do complexo. O som da tarde criava uma atmosfera dourada, e o som das risadas das crianças brincando encheu o ar de alegria. Sabe o que é engraçado? Amanda disse, parando em frente à placa que homenageava seu pai. O que é? Se alguém me dissesse há 1 ano atrás que eu estaria aqui, inaugurando um projeto em memória do meu pai, ao lado do homem que eu culpava pela morte dele, e que estaria completamente apaixonada por esse homem, eu diria que era loucura. E diria que eu estaria completamente apaixonado por uma mulher que chegou no meu escritório me odiando e que agora é a pessoa mais importante da minha vida? Definitivamente diria que era loucura. Amanda riu. Talvez seja mesmo uma loucura, Luiz disse, virando-se para ficar de frente para ela. Mas é a loucura mais sã que já vivi. Ele se ajoelhou ali mesmo, no meio do jardim, diante da placa em memória de Roberto, e tirou uma pequena caixa do bolso. Amanda Santos, você me ensinou que é possível reconstruir a vida sobre as cinzas do passado. Me ensinou que o amor pode nascer onde antes só havia dor. Quer reconstruir o futuro comigo? Amanda olhou para o anel, simples, elegante, perfeito. Depois para Luiz, depois para a placa do pai, e sentiu como se Roberto estivesse ali. 1 ano depois. Amanda ajustou o véu pela última vez antes de sair do carro. A igreja estava linda, decorada com flores brancas e douradas, cheia de amigos, colegas e algumas das famílias do complexo habitacional que insistiram em prestigiar o casamento da arquiteta do coração grande, como haviam começado a chamá-la. Pronta, filha? Perguntou seu padrinho, o advogado amigo da família que havia sido como um segundo pai para ela após a morte de Roberto. Mais do que pronta, Amanda respondeu, segurando o buquê com firmeza. Quando as portas da igreja se abriram e ela começou a caminhar em direção ao altar, seus olhos encontraram imediatamente os de Luiz. Ele estava lindo em seu smoking, mas era a expressão de puro amor e admiração em seu rosto que a fez sentir como se fosse a mulher mais bonita do mundo. No altar, havia uma pequena foto emoldurada de Roberto Santos, uma forma de incluí-lo na cerimônia, de sentir que ele estava presente naquele momento tão importante. Quando Amanda chegou ao altar e Luiz pegou suas mãos, ele sussurrou apenas para ela ouvir. Seu pai estaria muito orgulhoso. Amanda sorriu através das lágrimas de felicidade. Eu sei, e sei que ele aprovaria minha escolha. O padre iniciou a cerimônia com palavras sobre como o amor verdadeiro pode nascer das situações mais inesperadas, sobre como o perdão pode transformar dor em alegria,
e sobre como duas pessoas que pareciam destinadas a serem inimigas podem descobrir que eram, na verdade, almas gêmeas esperando o momento certo para se encontrarem. Quando chegou a hora dos votos, Amanda falou com o coração aberto. Luiz, você me ensinou que o amor não é apenas sobre encontrar alguém perfeito, mas sobre encontrar alguém que nos torna melhores. Você transformou minha raiva em compreensão, minha dor em crescimento, e meu coração fechado em um coração capaz de amar sem limites. Prometo construir nossa vida juntos sobre os valores que meu pai me ensinou: honestidade, dignidade e amor incondicional. Luiz, por sua vez, declarou: Amanda, você chegou na minha vida como uma tempestade, questionando tudo o que eu pensava saber sobre mim mesmo. Me ensinou que ser vulnerável não é fraqueza, que honrar o passado não significa ficar preso nele, e que o amor verdadeiro vale qualquer risco. Prometo honrar a memória de seu pai sendo o homem que você merece e construir com você um futuro que faria Roberto Santos sorrir de orgulho. Quando finalmente foram declarados marido e mulher e se beijaram diante de todos, Amanda sentiu que sua jornada havia se completada. Ela havia começado essa história buscando vingança e encontrou perdão. Havia entrado na vida de Luiz carregando ódio e saiu carregando amor. Durante a festa, enquanto dançavam a primeira música como marido e mulher, Luiz sussurrou no ouvido dela: Obrigado por me dar a chance de me explicar naquele elevador. Amanda riu, encostando a cabeça no ombro dele. Obrigada por ter paciência com uma mulher teimosa que precisava de 15 minutos presos em um elevador para enxergar a verdade. Foram os 15 minutos mais importantes das nossas vidas. Definitivamente, Amanda concordou, olhando ao redor da festa e vendo tantas pessoas queridas celebrando sua felicidade. Quem diria que aceitar trabalhar como sua secretária mudaria minha vida inteira? O destino tem seus planos, disse Luiz, girando-a suavemente. E aparentemente, o plano era nos dar uma segunda chance de escrever nossa história. Enquanto continuavam dançando, Amanda olhou para cima e, por um momento, teve certeza de que viu Roberto sorrindo para ela das estrelas, finalmente em paz, sabendo que sua filha havia encontrado o amor verdadeiro e aprendido que o perdão é o maior presente que podemos dar a nós mesmos. A história que havia começado com dor e vingança terminou com amor e perdão. E Amanda soube que, às vezes, os finais mais bonitos nascem dos começos mais difíceis. Foi nesse momento que o elevador voltou à vida com um solavanco. As luzes normais se acenderam e eles começaram a descer novamente. Que timing perfeito, disse Luiz com ironia, mas seus olhos ainda estavam fixos nos de Amanda. Ela riu, uma risada genuína que ele não havia escutado dela em todos esses meses. Parece que o universo decidiu que já era hora de voltarmos à realidade. Talvez, Luiz respondeu, ajudando-a a se levantar. Mas isso não significa que vamos fingir que nada aconteceu aqui. Quando as portas do elevador se abriram no térreo, foram recebidos por 2 técnicos de manutenção e Clara, que parecia extremamente preocupada. Senhor Mendonça, Amanda, graças a Deus vocês estão bem, ficaram presos por quase 2 horas. 2 horas? Amanda olhou para Luiz, surpresa. Parecia muito menos tempo. O tempo voa quando estamos em boa companhia, Luiz disse baixinho, apenas para ela ouvir, arrancando um sorriso tímido de Amanda. 3 meses depois. Amanda estava em sua nova sala, não mais a mesa do lado de fora da presidência, mas um escritório próprio com vista para a cidade. Luiz havia insistido em promovê-la para coordenadora de projetos arquitetônicos, posição que ela havia merecido, por competência, não por favorecimento. Eles haviam decidido manter o relacionamento discreto no ambiente de trabalho, pelo menos até que as coisas se estabelecessem, mas era impossível esconder completamente a forma como se olhavam durante as reuniões, ou como Luiz sempre encontrava desculpas para passar pelo escritório dela. Pronta para a inauguração? Luiz apareceu na porta, elegante como sempre, mas com um sorriso que era reservado apenas para ela. Mais do que pronta, Amanda respondeu, pegando a bolsa. Ainda não acredito que vamos inaugurar o residencial Roberto Santos hoje. O projeto havia se tornado muito mais do que apenas um complexo habitacional. Era um símbolo de como o amor e o perdão podem transformar dor em algo bonito. Cada um dos 200 apartamentos foi pensado para oferecer dignidade e conforto para famílias de baixa renda,
exatamente como Roberto havia sonhado. Durante o trajeto até o complexo, Amanda olhou pela janela do carro e viu como a cidade havia mudado ao longo dos últimos meses. Ou talvez fosse ela mesma que estivesse a mudar a forma de vê-la. Nervosa? Perguntou Luiz, percebendo sua quietude. Um pouco, ela admitiu. Sinto como se meu pai estivesse assistindo a tudo isso. Tenho certeza de que está. E tenho certeza que está orgulhoso da mulher forte e generosa que você se tornou. A cerimônia de inauguração foi emocionante. Dezenas de famílias estavam presentes, algumas já morando nos primeiros apartamentos entregues. Crianças corriam pelo espaço verde do complexo enquanto os pais conversavam animadamente sobre seus novos lares. Quando chegou a hora de Amanda discursar, ela se dirigiu ao microfone com o coração cheio. Este projeto nasceu de um sonho, ela começou. Um sonho do meu pai, Roberto Santos, que acreditava que toda família merece um lar digno. Mas também nasceu de uma lição que aprendi sobre perdão e sobre como às vezes as pessoas que consideramos nossos inimigos podem se tornar nossas maiores bênçãos. Ela olhou para Luiz, que estava na primeira fileira, e viu orgulho e amor nos olhos dele. Meu pai sempre dizia que não importa se somos ricos ou pobres, o importante é manter a dignidade e nunca comprometer nossos valores. Hoje, ao ver essas famílias realizando o sonho da casa própria, sei que os valores dele continuam vivos. Após os discursos da cerimônia de corte da fita, Luiz e Amanda caminharam juntos pelos jardins do complexo. O sol da tarde criava uma atmosfera dourada, e o som das risadas das crianças brincando encheu o ar de alegria. Sabe o que é engraçado? Amanda disse, parando em frente à placa que homenageava seu pai. O quê? Se alguém me dissesse há 1 ano que eu estaria aqui, inaugurando um projeto em memória do meu pai, ao lado do homem que eu culpava pela morte dele, e que estaria completamente apaixonada por esse homem, eu diria que era loucura. E diria que eu estaria completamente apaixonado por uma mulher que chegou no meu escritório me odiando e que é agora a pessoa mais importante da minha vida? Definitivamente diria que era loucura. Mas talvez seja mesmo uma loucura, Luiz disse virando-se para ficar de frente para ela. Mas é a loucura mais sana que já vivi. Ele se ajoelhou ali mesmo, no meio do jardim, diante da placa em memória de Roberto, e tirou uma pequena caixa do bolso. Amanda Santos, você me ensinou que é possível reconstruir a vida sobre as cinzas do passado. Me ensinou que o amor pode nascer onde antes só havia dor. Quer reconstruir o futuro comigo? Amanda olhou para o anel, simples, elegante, perfeito. Depois para Luiz. Depois para a placa do pai, e sentiu como se Roberto estivesse ali, sorrindo e dando sua bênção. Sim, ela sussurrou. Depois repetiu mais alto. Sim, eu quero. Quando Luiz deslizou o anel em seu dedo e se ajoelhou para beijá-la, Amanda teve certeza de que havia encontrado o seu lar. Não um lugar físico, mas uma pessoa, alguém com quem poderia construir novos sonhos sobre a base sólida do amor e do perdão. Ao redor deles, as famílias do residencial Roberto Santos aplaudiram espontaneamente, como se soubessem que estavam testemunhando não apenas um pedido de casamento, mas o final de uma jornada de cura e o início de uma nova história de amor.